Bom dia então, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Mais um domingo, né? Graças a Deus. Hoje a gente está fora de casa ainda, né? Na capital dos gaúchos. Porto Alegre, capital dos gaúchos, estamos na nossa base de Porto Alegre, apartamento. Estamos tentando acertar o cenário, o último a gente não achou muito, muito legal, ficamos desconfortáveis. Hoje mudamos o cenário, então estamos aí, mas bem-vindos à nossa casa, à nossa base de Porto Alegre. Porto Alegre hoje, tempo nublado, estou olhando aqui, tá meio que ferruscado, cara. Vai ficar enferruscado, esperando um sol de rachar, mas tá difícil. Tá difícil chegar o verão. Estamos de um ano de inverno aí. É isso que conta pra nós aí, Ana. O que eu conto? Você tem 5 minutos pra estar falando alguma Tu coisa. tá lindo nessa camiseta do Lilo Stick. Eu agora sou seu vovô, eu tenho que ficar um pouquinho mais jovem. Eu tô tentando parecer mais jovem, mais divertido, isso aí. Tá louco. Então, o que nós vamos dando já um spoiler, o que vamos falar hoje? Da Bíblia. A gente estava vendo semana, né? Então a gente vai iniciar hoje nossa leitura, como a gente faz os devocionais nossos. Café Bíblia desde o início foi esse o propósito, nunca foi ser uma abertura para a gente estar pregando, não. Foi mais para a gente realmente estudar a palavra de Deus e trazer para a gente ver, estudar a palavra e trazer para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, e para a gente entender o que muitas vezes a palavra de Deus, ela há tantos anos atrás escrita, né, e ainda se torna uma realidade viva e atual para o nosso dia a dia. Então isso sempre foi o propósito, do objetivo desde o início, da primeira vez que nós pensamos e idealizamos, né, o retorno do Café Bíblia, que nós já tínhamos a conexão, né, nos domingos pela manhã. E hoje a gente vai estar iniciando o livro de João, o apóstolo João, como a Ana diz, né, que ele era, né? Como assim? Para mim é um dos livros mais... o meu livro preferido da Bíblia. Como é que ele se intitula? O Discípulo Amado. É incrível que ele mesmo disse que ele era o discípulo mais amado de Jesus, né? Mas eu amo esse livro. Quando as pessoas perguntam, né, que tem dificuldade de ler a Bíblia, por onde eu começo, geralmente eu sempre digo, começa com João. Começa com João porque, para mim, Não tem erro. Não tem erro, primeiro, porque ele se intitula O Discípulo Amado, mas é incrível porque, para mim, é o livro que exala realmente esse amor. Para mim, é o livro, como se fosse o livro do amor da Bíblia. Parece que é o livro do amor, porque cada capítulo, cada frase, parece que tem uma essência de amor, não só o amor de Deus, mas o amor que o autor, né, que é o João, como ele se expressa, como ele escreve, como ele detalha, como ele relata, né, e como ele apresenta os fatos, os sinais, mas como ele aponta para Jesus. Eu amo esse livro. Entre os 4 evangelhos, realmente, a gente entrou em comum acordo. Entre os 4 evangelhos, João realmente é mais extraordinário. Não que os outros dois. Mateus, ele é mais pragmático, né? Ele traz mais as informações. Marcos, ele é um pouco mais resumido. Lucas é a visão do escritor que não viveu com Jesus, mas que só relatava, né? Lucas não foi um dos discípulos que andaram com Jesus, mas que ouviu falar e relatou. E João realmente foi o cara que na última Santa Ceia estava encostadinho no peito de Jesus, né? O Evangelho de João, tem algumas curiosidadezinhas, né? O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, né? Então, até mesmo depois de Lucas não tendo caminhado com Jesus, mas João foi o último a escrever o Evangelho, né? O seu livro, que se tornou um dos 4 evangelhos, datado ali em torno de 80 em diante,
uns dizem até 95 depois de Cristo, né? E há uma curiosidade também bem interessante que entre os 4 evangelhos, o de João foi o que mais, como é que a gente pode dizer, que mais se espalhou rapidamente, né? Foi talvez por causa da maneira como ele escreveu, a gente não sabe porquê, mas foi o que mais se dissipou muito rápido o evangelho de João, mais do que os outros, comparado aos outros 3. Né? Então são algumas coisas bem interessantes sobre o livro de João. Tu quer dar algumas... O propósito, né, do livro, a gente foi dar uma estudada e tudo, fala muito sobre o significado, né, espiritual do que Jesus fez, nos sinais de Jesus. O legal que fala muito sobre sinais e não em milagres, né? Muda um pouquinho a palavra. E sempre apontando para Cristo, né? Que foi aquilo que eu falei no início, né? Dos detalhes da essência, sempre apontando para Jesus, né? E teve da Bíblia do Alessandro, a gente achou bem interessante sobre o tema principal, o estudioso, né? Que fala Na verdade, o resumo da base do livro de João, né? Fala exatamente sobre isso, né? Sobre o amor de Deus por nós, em nós e através de nós, manifestado através de Jesus. Por isso que eu falo, né, que o livro de João é puro amor, né? Sobre o amor de Deus, e como João relata, né? Tudo isso com tanto amor, com toda essa essência. Talvez João realmente descobriu toda essa essência do amor de Deus, né? E uma curiosidade também sobre João é sobre, além do evangelho dele, ter sido, né, se espalhado mais rápido, foi sobre a morte dele, né? Foi o único dos discípulos que morreu de morte natural. Uma morte natural, né? Todos os outros foram mortos, né? Como mártires, mas até porque João foi levado para a ilha de Patmos no final da jornada. Ele morreu como um prisioneiro, mas de morte natural. Foi o único dos 11, né? Porque Judas se suicidou, dos outros 10, entre os 11 discípulos, né, apóstolos que caminharam com Jesus. João foi o único que realmente morreu por uma idade mais avançada, né? E o último dos 11, né, dos 11 guerreiros que andaram com Jesus que veio a partir dessa terra. A gente hoje vai iniciar no capítulo 1, e eu acho que talvez a gente não consiga sair ali, porque tem muita coisa boa no capítulo 1 de João. Ana disse, né, que o resumo do livro do Evangelho de João é Deus por nós, Deus agindo por nós, em nós e através de nós. É uma coisa bem... parece tão maluco isso, né? Mas, poxa, Deus agindo em nós, por nós e através de nós. Deus, ele age em Jesus por nós. Agora o Espírito Santo está em nós e através de nós repassamos o que é o amor de Deus, a graça de Deus, porque o Evangelho, o cristianismo nada mais é do que o Evangelho é transmitir uma boa nova, algo que nós recebemos de Deus através de Jesus, que se implanta na nossa vida, e agora através da nossa vida, né, a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo, a gente vai demonstrar isso na vida de outras pessoas. O Evangelho nada mais é do que nós vivemos princípios. Eu gosto muito de expressar, e esse é o entendimento que nós temos. O Evangelho não é dogmas, não é regras, não é... Claro que cada denominação, cada igreja, a gente precisa ter algumas regras, mas não é isso que tem que nortear o Evangelho, né? A graça de Deus. O que norteia realmente o Evangelho, a nossa vida como cristãos, é o amor de Deus através de Jesus, que nos encontra, nos justifica, e agora o Espírito Santo revela a palavra dentro de nós, e agora através da nossa vida, outras vidas são alcançadas. É isso que é a base do Evangelho de João, né? Trazendo o amor de Deus através de Jesus pela minha vida. Agora o Espírito Santo, né, eu tendo essa oportunidade de aceitar ser filho de Deus, e através da minha vida o Espírito Santo revelar Jesus na vida da Ana,
e a Ana revelar na sua vida, na vida da Maria do João, e assim, esse é a base do Evangelho, né? Não é nada mega estrutural, não é a base simples do amor de Deus através de Jesus nas nossas vidas, né? Essa é a essência, né? Às vezes a gente pensa que é algo tão grandioso, algo tão difícil, algo tão custoso, mas quando a gente entende realmente esse amor, quando a gente entende essa essência e começa a seguir e viver esses princípios, viver essa essência, entender esse amor, vivendo isso, a gente falando parece tão fácil, mas é dia após dia, a gente vai seguindo, a gente vai entendendo, a gente vai caminhando, né? A gente falou no último café e Bíblia, a caminhada, né? Com Jesus, realmente é uma caminhada de dia a dia com Jesus. As coisas se tornam muito mais fáceis, né? Do que viver uma regra, do que viver um dogma, do que viver realmente uma religião, vamos dizer assim. É uma caminhada com Ele, é entender o amor dele, e as coisas fluem automaticamente na nossa vida. Começa a virar uma rotina, né? Começa a viver realmente uma nova forma de vida. E aí a gente pode viver uma vida como João, né? Quem sabe se sentir o discípulo amado. Se sentir amado. Se sentir tão amado a ponto, né, de viver histórias, de contar histórias, de testificar uma vida realmente regada por essa essência, por esse amor dele. Porque, na verdade, a gente pode ser tão simples, né? A Ana, hoje, ela gosta muito de falar isso, que João, ele mesmo se intitulou o apóstolo do amor, né? O amado de Jesus. Mas hoje não, a vida toda, desde o tempo de Jesus, a caminhada com os discípulos, sempre houve uma necessidade nossa, humana, de sermos amados, né? De sermos entendidos, né? Hoje, mais ainda, as redes sociais, todo mundo quer ser entendido, todo mundo quer mostrar o seu lado para que as pessoas possam apreciar e não sei se é amar ou algo desse sentido, mas ser visto. E João, ele não tem, talvez João fosse um dos únicos caras que nunca ninguém vai dizer que ele precisava de uma psicóloga, né? Acredito que ele foi o primeiro a levantar essa bandeira. Sim, ele diz, sempre não quero ter uma psicóloga, eu não preciso tratar as minhas coisas, porque eu sou amado de Deus, não importa o que esteja acontecendo, eu realmente sou amado por Jesus. Não, e o que é incrível é que a nossa vida inteira a gente é julgado se nós somos definidos, se nós somos, quando a gente diz que é alguma coisa, muitas vezes nós somos julgados. Nós meninas, quando nós somos mais jovens, ou na escola, tempo de escola, quando você fala que você é alguma coisa, nossa, como é exibida, quer se aparecer. Exibida, quanto tempo eu não vi essa palavra? Quer se aparecer, quer ficar se mostrando. João não tinha esse medo. Por quê? Porque João aqui, ele não tinha uma crise de identidade, ele sabia quem ele era. Ele era amado por Deus, e é isso que eu ainda disse para você, eu acabo sendo muito repetitiva, porque realmente quando nós conhecemos quem é Deus verdadeiramente, e nós sabemos quem nós somos, nós podemos ser exibidos sem medos. E é por isso que eu disse que João foi o primeiro a levantar essa bandeira, tipo, eu sei quem eu sou, não tenho medo de declarar isso, eu sou o discípulo amado, eu sou o discípulo mais amado de Jesus. Então a gente tem que aprender a levantar essa bandeira sem medo nenhum. Eu sou amado de Deus, eu sou amada dele. Sem orgulho, sem isso não pode sair de nós como um orgulho, mas realmente como algo natural. Né? Como algo natural, nós somos amados. Tanto é que tem uma historinha de João, Ana falando, né, quando eles são exibidos, não sei o que é isso, mas lá Jesus. Eu lembrei dessa parte. Jesus já tinha morrido, né, ressuscitado. Na segunda pesca maravilhosa, né, acontece toda aquela noite inteira os caras trabalhando, Jesus faz mais uma vez milagre, eles vêm para a beira da praia e tem pão e peixe, daí eles tomam um café da manhã ali bem reforçado, e daí Jesus sai caminhar com Pedro, né? Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? E Pedro, sim, te amo, segunda vez, né? E da terceira vez Pedro fica bravo, né? Tu sabe que eu te amo e tal. E daí Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. E eles continuam caminhando, e daí Pedro tem um quezinho, né? Daí olha para trás e João está caminhando atrás, né?
Daí pergunta para Jesus, e esse, o que vai acontecer? Porque estão dizendo que ele não vai morrer, porque ele é queridinho de Jesus, e daí Jesus diz para ele, o que te importa? O que te importa, né? Então, naquele tempo já havia as comparações. Então, João realmente foi um dos caras que é para a gente seguir de exemplo, né? Como amar e como viver a presença e o amor de Deus. O início do capítulo do livro de João, capítulo 1, tem algo bem interessante e a gente tem tanta coisa para falar e trazer nisso, né? Porque João está trazendo, quando ele vai dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está trazendo, parece uma coisa tão, porque às vezes nós lemos isso, eu não sei quantas vezes eu já li esses versículos, mas quando a gente para realmente para estudar e buscar entendimento através do Espírito Santo, a gente começa a ver que, ainda a gente estava comentando essa semana, Eliana, da palavra de Deus na criação. A gente se reportou para o início da criação, quando Deus dizia, haja separação das águas da terra, e aconteceu o mar e terra seca. Havia o verbo, a palavra se tornava uma realidade. E João está dizendo, olha, essa palavra que fez com que as coisas acontecessem, não era só a palavra, era a presença de Jesus que estava lá. Né? Jesus junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, que talvez nem nos outros evangelhos pode ser algo tão simples, e às vezes a gente passa despercebido, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então a palavra de Deus, o amor de Deus, o projeto de Deus, gente, né? Que a gente, Jesus vem e morre, a gente fala muito, Jesus vem e morre, caminha com a gente, caminha com os homens durante aqueles quase 33 anos aqui nessa terra, entrega a sua vida, né? É julgado injustamente, é levado a uma cruz, ele é escarnecido, ele é humilhado. Aconteceu o que Isaías diz, o castigo que gerou paz em nós estava sobre ele, e a gente tem, Jesus morre, ressuscita. A gente até falou semana passada, Jesus ressuscitando, se encontrando com as mulheres no caminho de Emaús, mas às vezes a gente não para realmente pensar a grandeza que é Jesus. E João está trazendo nos primeiros versículos, dizendo, olha, esse cara chamado Jesus, ele era a palavra que estava com Deus. Né? Tudo o que foi feito pelo Criador para ele. Então, quando nada existia, João está trazendo aqui, quando não existia nada, ele já existia. Quando sequer havia um entendimento daquilo que um dia seria, ele já existia, ele já era Deus. E agora, esse mesmo Deus que estava lá, que junto com a palavra e junto com a criação, porque a gente vai ver no versículo 1 de Gênesis, né? Gênesis, a gente até grifou, a gente foi atrás, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, aqui Deus está falando com alguém, né? É o que João está dizendo. Essa palavra que Deus lançava, existia um objetivo. E aqui, então, a criação, eu e você fomos criados à imagem de Deus e junto com Jesus naquele momento. Então, havia um objetivo para a criação de Deus. Por isso que Jesus, nos últimos dias da caminhada, ele vai orar a Deus dizendo, Pai, aqueles que Tu me deste. Então, o próprio Jesus está dizendo, Isaías vai falar muito sobre isso, Moisés traz a gente vê algumas passagens, ele falando sobre Jesus, né? A gente vai ver todo o Velho Testamento, mas referindo a que tudo que foi criado por Deus através de Jesus também, né? E por Ele e para Ele. Então João está trazendo no primeiro capítulo, no início, os primeiros versículos, trazendo isso, olha, o cara não era alguém que veio e morreu só, mas ele era o Criador. Então agora o Criador não só caminha no meio da criação, que eu e você, mas o Criador agora está no meio daquilo que Ele criou. E João vai dizer um pouquinho mais adiante, e o mundo não o conheceu.
Porque o esplendor que todos esperavam de um Deus não era de alguém que nasceria numa manjedoura, né? Alguém que viria do ventre de uma mulher, alguém que nasceria como a criação, não. Se esperou sempre que havia o próprio Filho de Deus viesse de uma maneira estrondosa. E a gente vai ver que João está dizendo, não, mas a humildade de Jesus foi sempre viver aquilo que Deus preparou para que nós fôssemos alcançados pela salvação e para que nós pudéssemos um dia sermos restaurados como filhos, né? Talvez por isso que a gente diz que a gente não vai conseguir sair desse preso aqui, né? O que João começa falando aqui, talvez fale exatamente e aponte tudo sobre quem Jesus é, sobre Deus que Ele é, e sobre quem João é. Nós estávamos falando sobre isso e eu passei essa noite pensando realmente sobre essa questão, né, de que por que o livro de João fala com tanto amor, ele expressa tanto amor, e talvez, como eu falei no início, né, por que ele se intitula tanto discípulo amado, porque já no capítulo 1, quando ele diz, né, no princípio, na minha Bíblia diz, era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio, né, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando João inicia assim já o seu livro, ele quer demonstrar para todos nós que na visão dele a essência de quem era Jesus era tão mais importante do que todos os feitos dele, né? Todos os sinais de que tudo que ele tinha realizado. Então João já traz para nós toda essa visão, todo esse panorama de quem realmente Jesus era. Porque muitas vezes a gente talvez não traga essa reflexão, antes nós falando sobre isso, nós não trazemos essa reflexão, ou às vezes a gente esquece, e muitas vezes a gente lê isso aqui tão batido, né? Ele era o verbo, ele era a palavra, e passa por isso. E onde nós realmente ficamos muito tempo, essa semana, enquanto nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre quanto João nos leva a perceber na grandeza e na soberania de Deus, de Jesus, de quanto ele era antes, né? Muitas vezes a gente só quer lembrar de Jesus, de quando ele é enviado para vir nos salvar, né? No seu amor que é tão grande, realmente, mas esquecemos já de quem ele era antes de tudo isso. E João, ele especifica tanto isso, nessa soberania, nessa gloriosa graça dele, nessa grandeza que ele tinha, e isso traz uma dimensão tão maior, eu acredito, desse amor dele por nós, né? Isso parece que traz realmente uma dimensão tão intensa da sua essência e da sua grandeza e da sua identidade, e talvez por isso realmente que eu digo que João se intitula como o discípulo tão amado, porque ele entendeu essa grandeza, ele entendeu essa soberania de Jesus, de um Deus tão grande, que tinha toda a sua grandeza, toda a sua soberania, e mesmo assim ele escolheu, né? Decidiu vir por todos nós, e ele sentia todo esse amor, ele conseguiu sentir todo esse amor. É isso aí. No versículo 10, né, diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está acho que a gente não vai sair desses versículos, né? Já está passando o tempo, já estamos já estourando. Mas aqui resume muito, muito isso, né? O que a Ana falou sobre João, a gente brincou, né? João, ele nunca precisou de uma terapia porque ele se dizia, poxa, eu sou amado por Deus. Então ele traz esse panorama do amor de Deus, do quanto isso é importante, o quanto isso é eficaz no nosso dia a dia, nós entendermos isso, porque isso vai ser a maior revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Porque nenhum de nós vai alcançar os objetivos, os nossos sonhos, os nossos projetos, ou até mesmo a vida eterna, se a gente não entender que nós fomos amados por Deus. Porque
senão o sacrifício de Jesus ele vai se tornar apenas um crucifixo, né? Um dogma, uma religião, uma ideologia. E se a gente não entender o princípio que é o amor de Deus através de Jesus, em nós, por nós, em nós e através de nós. Né? Então essa vai ser... E até isso é manifestado em nós por causa dele. Sim. Nem vem de nós. Sim. É o que... porque Jesus vai dizer, eu amei vocês primeiro. Quando Jesus está dizendo, poxa, gente, cara, eu te amei primeiro do que você ainda sequer foi nascido. A gente tem orado muito nesses últimos dias, né? Sabe que Ana vai ser vovó agora, vai ser, né? E a gente tem orado muito pelo Timóteo, orado muito mesmo, todos os dias. E a gente tem orado muito, usado muita palavra, porque Deus, a Bíblia vai dizer que ainda informe, né? Quando a gente não tinha sido formado no ventre da nossa mãe, Ele já nos via, nos conhecia e nos amava. A gente tem orado muito pelo Timóteo nisso, porque a gente não vê o Timóteo no ventre da Ana Laura, a gente não consegue ver só nas imagens, às vezes, nos exames, mas a gente entende pela palavra de Deus que, além de ele ser amado pela família, por nós, ele é amado por Deus. Isso é a realidade do cristianismo, né? Nós entendemos que esse amor, ele não vem de nós, mas nós somos encontrados por esse amor. E quando o João está dizendo, quando a base do Evangelho de João é que o amor de Deus é por nós, em nós, né? O amor de Deus é para nós, em nós, e através de nós outras pessoas vão ser alcançadas. É o que João está no capítulo 10 ao 12, né? Jesus veio ao mundo, o mundo não conheceu. Então muitas vezes Jesus pode passar despercebido por muitas pessoas, de diferentes raças, credos, religiões, países ou ideologias, mas o amor de Deus continua mesmo. Então, quando a gente olha para o nosso semelhante e não consegue entender isso, ainda o amor de Deus não está na nossa vida. Né? Quando a gente olha, essa semana que passou, a gente teve, nos últimos dias, né, a gente tem visto muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, a divergência de pensamentos, mas a gente tem entendido que realmente gera uma tristeza, porque são pessoas que foram amadas por Deus. Indiferente da ideologia, do que realizam, o amor de Deus também foi para cada um de nós. Então, quando nós entendemos, quando João entende que ele era um discípulo amado, ele era amado de Jesus, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida de empatia e ver que outras pessoas que às vezes Jesus passou por esteve nesse mundo e ainda não entenderam o amor. E daí João está dizendo, mas todos aqueles quanto ao 13, mas todos quantos o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que creem no seu nome. Esse é um dos grandes segredos que toda a nossa vida nós temos pregado e falado para as pessoas por onde nós passamos. Né? Nos tornarmos filhos de Deus não é só a gente pegar um crucifixo, a gente ir numa igreja, a gente ter uma religião, ter uma ideologia, a gente viver dogmas, não. É a gente aceitar ser filho de Deus. E para a gente aceitar ser filho de Deus, a gente precisa ser um pouco semelhante a João. Dizer, poxa, eu estou passando dias difíceis, mas eu sou amado de Jesus. Eu estou passando dias de enfermidade, mas eu sou amado de Deus. Eu estou passando dias de falta, mas eu sou amado de Deus. Eu estou passando dias que todos me abandonaram, mas eu sou amado de Deus. Eu estou passando dias que eu estou fazendo coisas erradas na minha vida, mas entender que eu sou amado de Deus, porque a Bíblia vai dizer que somente o Espírito Santo pode revelar que nós realmente vivemos em pecado, que nós somos errantes nessa jornada, e quando nós entendemos que nós somos gerados no pecado, nós vivemos num mundo pecaminoso e que nós erramos todos os dias, por mais que a gente possa, às vezes, querer lá dentro de nós mesmos dizer ou expressar para as pessoas que nós somos pessoas boas, que nós não fazemos mal para ninguém, que nós ajudamos. Eu escuto muito isso, eu escutava muito mais ainda quando a gente, às vezes, estamos cuidando da igreja, né? Poxa, eu sou pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, e olha o que está acontecendo comigo. Não é pelos nossos méritos, nunca foi, nunca vai ser,
tanto porque nós não temos condição nenhuma. A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e não vê sequer um justo. Não vê um justo, por isso que Jesus vem, o Criador de todas as coisas, vem no meio da própria criação, caminhando com as criaturas que Ele mesmo criou, que entrega a sua vida, morre, justifica o nosso pecado, e agora João está dizendo, se eu quiser receber esse amor, eu posso me tornar um filho de Deus, eu posso me tornar uma filha de Deus. Esse é o maior segredo do Evangelho. Né? O próprio João diz lá em 1 João 8, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Poxa, o cara que entendeu, o cara que nunca precisou participar de um culto de libertação nem nada, porque ele entendeu o amor de Deus, né? Então, ele continua, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça, próprio João. Então, acho que hoje Esse é o Deus de amor que a gente serve. esse acho hoje nós encerramos aqui. Né? Eu queria chegar até os primeiros discípulos, mas não vai dar nem para falar de João Batista. Vai ser uma longa série, Uma longa vai ser série. muito boa. Muito bom, eu amo a palavra de João. Então, para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? A gente entendeu o amor de Deus e a gente, mesmo que possa estar tudo ruim, né? O time não está ganhando, não está produzindo nada, mas a gente dizer, poxa, vai melhorar, Jesus me ama, morreu numa cruz, Ele deixou o seu trono de glória, Ele abriu mão do maior, não é rótulo, como a gente pode dizer, de toda a sua grandeza, soberania, para vir aqui caminhar nessa terra. E talvez isso, com certeza isso nunca irá acontecer um amor maior do que esse. Então que Jesus possa abençoar muito a tua vida, né? Tua casa, tua família, que a gente possa entender um pouquinho do que a palavra de Deus, do que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, que nós somos amados por Deus, mas não só nós ouvirmos isso, mas nós vivermos isso, né? nós colocarmos isso em prática, isso vai mudar muito a história. Quer dizer que você, a partir de entender isso, nada mais errado vai acontecer, não vai continuar acontecendo porque a gente vive no mundo. Esse é algo natural desse mundo, mas quando nós entendemos que nós somos amados de Jesus, somos amados de Deus, que Jesus morreu por nós e agora Ele nos abriu um leque, né, dizendo, olha, agora você pode ser filha, você pode ser filho, é você quem decide isso. E nós precisamos decidir isso todos os dias da nossa vida. Diante de situações boas, diante de situações ruins, né, nós precisamos decidir, poxa, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Jesus, Jesus morreu naquela cruz, morreu pelos meus pecados, e hoje agora eu tenho vida e vida abundante, um dia eu vou morar com Ele na glória. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Parar, senão o YouTube pode derrubar por causa da música ainda. Certo? Que Deus abençoe muito você. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma manhã. Que seja um tempo de refrigério na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a tua palavra penetre no coração de uma maneira extraordinária e que nós, todos como filhos, possamos aceitar o teu amor todos os dias da nossa vida e transbordarmos o amor de Deus que veio até nós e que, através de nós, o Espírito Santo em nós e através de nós possamos inundar outras pessoas. Esse é o objetivo do Evangelho, levar boas novas à vida de outras pessoas. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E não esquecendo, a gente já falou no início, de compartilhar, comente, curte, nós vamos postar lá no YouTube, a gente está precisando ainda lá da sua ajuda. Tá difícil, né? Inscreva-se. Não olha as circunstâncias. Eu achei que ia ser mais fácil, mas a gente não chegou nem em 40. Né? Mas a gente vai chegar. Então a gente precisa de 50 inscritos, a gente não quer viralizar, a gente quer apenas poder filmar de lá do YouTube. Para ficar melhor. Para ficar melhor a filmagem, então vai lá. Que Deus faça um milagre através da tua vida que está vendo agora, que você leve teus familiares para a gente chegar aos 50. Compartilha lá com os amigos do YouTube, por favor. Deus abençoe.